Tá? Não fica com dó de ser. Tá? Não fica com dó de ser, porque eles não têm dó de propagar as mentiras deles. Tá bom? Então nós vamos começar hoje, que é a segunda aula, até a quarta aula, a última aula, tratar de alguns grupos, de algumas seitas, tá bom? Então hoje nós vamos falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Confissão Positiva, os Mormons e o Budismo. Na semana que vem nós vamos falar de outros grupos, tá ok? Hã? Não são mais seitas, não são só essas. Não, com certeza nós precisaríamos de um ano todo só para falar de seita. Né? Então vamos lá, irmãos. Antes de nós tratarmos das principais heresias deste grupo sectário, dos adventistas, né, é importante conhecermos como deu a formação da teologia adventista, quem foram seus principais líderes e fundadores. Por isso a gente precisa conhecer a história. Irmãos, não sabe que eu sou formado em história, né? Não é só por causa disso que eu vou defender meu peixe. Quem não conhece a sua história está fadado ao fracasso. Você precisa conhecer a sua história. Você precisa conhecer, por exemplo, o Ministério Efraim. É um ministério jovem, novo, mas ele tem uma história, você precisa conhecer. Então ninguém pode entrar numa igreja sem saber onde eu estou me enfiando. Só porque eu fui na igreja um dia, a igreja aqui me receberam bem, a igreja aqui é bonita, é bem cuidada, me trataram bem, né? Foi uma bênção, vou ficar naquela igreja. Você não sabe nem onde você está pisando os seus pés. Precisa conhecer a história, para que a gente não venha ser enganado. Então, todo grupo aqui precisa conhecer a história. Como se deu? Como se deu a formação da igreja adventista? Tá? O primeiro nome que a gente precisa conhecer é Guilherme, ou também conhecido como William, né? Já que William e Guilherme são nomes, são sinônimos, né? William Guilherme Miller, tá? Ele foi o primeiro fundador do movimento adventista. Ele estudava a Bíblia no tempo dele, né? Ele nasceu em 1780, morreu em 1849, ainda não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? Ele estudava a Bíblia à luz de nó de pinho, porque vela naquela época era tipo de luxo. Estudou toda a Bíblia verso por verso e não prosseguia antes de ter o entendimento do verso anterior. Até aqui, maravilha, tudo nós temos que fazer isso daí. Tá? Começou a estudar profundamente as profecias de Daniel sobre as 2.300 tardes e manhã. E aí que ele vai começar a se enrolar. Tá? Começou a pregar que a volta de Jesus ocorreria na década de 1840, de acordo com o estudo dele de Daniel 8,14. Nós vamos ver isso daí, tá bom? Então, o Guilherme Miller, os irmãos sabem que o nome adventista quer dizer volta, né? Adventismo, né? Então ele começou a pregar que Jesus voltaria na década de 1840. Qualquer pessoa hoje, que falasse assim, olha, eu tive uma revelação, ou eu estudei a Bíblia, e a partir do meu estudo da Bíblia, eu cheguei à conclusão, ou tive uma revelação de que Jesus vai voltar tal ano, tal dia. É herege. Pode ser bispo, reverendo, pastor, padre, papa, pode ser o que for. É heresia, porque o próprio Senhor Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe. Está na Escritura? Está na Escritura, não está? Pronto. Qualquer pessoa que vier falar, olha, eu tive um sonho, uma revelação, que Jesus estava voltando tal dia. Então, fica com o seu sonho, fica com isso, fica para você, mas não é verdade. Por que Deus escreveu, né, autorizou os autores bíblicos a escrever a Bíblia, para agora alguém chegar 1800 anos depois, vamos chutar aqui 100 anos, vamos tirar 100 anos, que foi a formação do Novo Testamento. 1700 anos depois me aparece um camarada, 1700 depois que os textos estão escritos, me aparece um camarada dizendo, eu cheguei à conclusão pelos meus estudos que Jesus vai voltar em 1840. Qualquer crente tem que chegar e falar assim, tu é louco,
Mesma coisa que aconteceu com o fundador da Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Entendeu? Você tem que chegar. Quando semana que vem, talvez a gente vai aprender sobre Testemunho de Jeová. As Testemunhas de Jeová são filhos dos adventistas. Tá? Então, qualquer pessoa, irmãos, não caia nessa conversa fiada. Não tenha medo de chegar e falar assim: ó, quem te deu esse sonho? Ah, foi Deus que te deu? Não. Jesus falou. Não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum profeta, foi o próprio Jesus que falou. Ninguém sabe o dia nem a hora. Por que vai mudar? Por que vai mudar agora? Ah, Deus mudou, Deus resolveu. E outro, irmãos, com todo o respeito que eu tenho que ter com homens e mulheres de Deus, aquela pessoa que recebeu uma revelação da volta de Jesus, que é o maior evento que nós estamos esperando, não é a volta de Jesus? Sim. Aí vai revelar para uma pessoa só. Privilegiado. Que privilegiado. Esse tem uma fiação com Deus que eu vou te falar, viu? O WhatsApp tá assim. Como que pode, né, irmão? Não revelou para homens de Deus como Lutero, Calvino, Jonathan Edwards. Não revelou para esses. O Jonathan Edwards, irmãos, quando ele era convidado para pregar numa igreja, ele orava 13 horas para Deus dar uma palavra para ele. Ah, mas para esses homens Deus não revelou nada. Aí me revela para o homem, porque não. Que privilégio, né? Vamos lá. Então, de início, deu início então ao movimento milerita, que alcançou cerca de 200 mil pessoas nos Estados Unidos. A igreja adventista, ela é originária de lá, tá? Nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O Guilherme Miller, através de seus estudos, ele estabeleceu que Jesus voltaria entre 21 de março de 1843 ou 21 de março de 1844. Ele deu aí uma tolerância de um ano, né? Como essa data passou e Jesus não voltou, ele retornou aos estudos da profecia, porque ele falou assim: e agora? Vocês podem pesquisar. Tudo que eu falar para vocês têm a obrigação de pesquisar. Eu não sou o dono da verdade. Pesquisem sobre o grande desapontamento adventista. Pessoas morreram quando deu essa data aqui, Jesus não voltou. Pessoas se desesperaram porque tinham vendido seus bens, esperando a volta de Jesus. Tinham largado tudo esperando a volta de Jesus. Sim. Então os irmãos pesquisem o desapontamento adventista desse ano aqui. Pesquisem, vocês vão ver o que aconteceu na nossa. Tem jornal explicando sobre isso. Tá? Bom, e aí ele voltou para as suas profecias. Só que, sabe aquela historinha da laranja podre, que se você não tirar ela vai contaminar outra? Sim, é verdade. Tá? Em 1844, um outro homem do movimento, chamado Samuel Snow, ele apresentou seus estudos que apontavam para o cumprimento um ano depois, 1844. Foi mais a mesma coisa que aconteceu no Testemunho de Jeová. Então, aqui é março. Né? O Samuel Snow falou assim: não, a profecia não está errada. Jesus vai voltar, só que não é em março, vai ser em outubro. Ele adiantou um pouquinho o retorno de Jesus. Tá? Para sossegar o povo. Para sossegar o povo, né? O próprio Miller se convenceu desta data apenas poucas semanas antes do dia 22 de outubro. Então você já vê aqui, olha só, o próprio Miller, que tinha tido uma revelação através da palavra que Deus ia voltar aqui ou aqui, agora se convenceu um pouquinho. Olha a incerteza do Guilherme Miller. Que acalmou o povo. Isso, aqui você já começa a ver que esse camarada aqui não estava na direção de Deus, porque se ele estava em dúvida daquilo que ele havia estudado. E aí veio o grande desapontamento. Deram tudo de si num último esforço para divertir o mundo de seu juízo iminente, avisando que Jesus ia voltar. Deixaram de cultivar, colher suas plantações, fecharam suas lojas, demitiram-se do emprego. Nada disso tinha valor para eles, porque já que Jesus ia voltar, né? Ao contrário do que muitos pensam, no dia 22 de outubro de 1844, não foi o dia do grande desapontamento, foi sim o dia da grande expectativa, porque eles ficaram esperando a volta de Jesus e Jesus não apareceu. O grande desapontamento foi só no dia 23, né?
que o dia tem 24 horas. Então eles ficaram ali, eu fico imaginando, né, roendo as unhas. E Jesus vai voltar, não vai? Olhava no relógio. E as horas passavam, quando virou o dia, aí veio o grande desapontamento, né? Porque Jesus não voltou. E agora? Vamos fora trabalhar. O que aconteceu depois? Um grupo retornou às suas igrejas e abandonou a crença no segundo advento de Cristo. Então um grupo abandonou o movimento adventista, voltou para as suas igrejas porque tinham pessoas de várias igrejas. Tá? Outro grupo abandonou a fé cristã, logicamente, perdeu a fé. Tá? E um terceiro grupo continuou crendo na mensagem milenita, quer falar do milênio. Tá? Esse grupo que continuou, ele vai se dividir em outros 3 grupos, que são esses aqui. O primeiro grupo acreditava que o retorno estava certo, mas a data estava errada. O segundo grupo acreditava que Cristo viera mesmo em 1844, mas de forma espiritual. Mas a Bíblia não fala que todo olho verá? A Bíblia não fala que Jesus pisará no Monte das Oliveiras? Então aqui tem uma outra grande heresia. Qualquer pessoa que falar que Jesus vai voltar só espiritual, é heresia. As testemunhas de Jeová fizeram a mesma coisa. Tá? Terceiro grupo acreditava que o erro não estava na data, mas sim no evento. E esse terceiro grupo, é que vai dar origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí eu vou explicar para os irmãos o que eles estão querendo dizer com isso daqui. Tá? E aí vai nascer sigla, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, quem são os principais personagens? Esse homem aqui, chamado Hiram Edson, após uma reunião de oração, ele foi tomado como visão em seu milharal. Então ele estava no milharal dele, estava orando lá e teve uma visão. Nessa visão, ele viu Jesus Cristo como sumo sacerdote do santuário celestial, e ali ele estava passando do lugar santo para o Santíssimo. Os irmãos sabem que quando Deus mandou construir tanto o tabernáculo como depois o templo, havia um lugar chamado Santo e o Santo dos Santos, ou também chamado Santíssimo. O que dividia o lugar santo dos santos era o véu. No lugar santo do santo, só entrava uma pessoa e uma vez por ano, que era o sumo sacerdote. Para fazer o quê? Não entendi, não. Sim, ele entrava uma vez por ano para fazer a expiação pelos pecados do povo, que era no dia do feriado, no dia do Yom Kippur, dia do perdão. Então o sumo sacerdote, e somente ele, entrava uma vez por ano, passava o véu e oferecia o sacrifício a Deus pelos pecados do povo. Tá? O Hiram Edson, na visão dele, ele viu Jesus como sumo sacerdote, saindo do lugar santo, passando para o santo dos santos. Olha a sacada. Então, por isso que, deixa eu voltar aqui. O terceiro grupo acreditava que o erro não estava na data, e sim no evento. Então, alguém tinha que dar uma explicação para aquele grupo lá. O Hiram Edson deu uma explicação muito propícia para a ocasião, e que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Eu sinto muito informar vocês, mas 90% das seitas surgem através de visão. Eu tive uma visão. A visão não sei do que. A visão não sei do que lá. 90% das seitas é o líder chega e fala: eu tive uma visão. Tá? Então o Hiram Edson teve que falar assim: eu posso perder esse povo aqui, né? Aí ele falou assim: olha, na verdade Deus me deu uma visão, e eu vi Jesus como sumo sacerdote saindo do lugar santo e entrando no santo dos santos para fazer a expiação dos nossos pecados. Criou-se aí uma doutrina chamada adventista, que é uma heresia, doutrina do juízo investigativo. Para os adventistas, Jesus não pagou os nossos pecados na cruz. Jesus ainda está fazendo isso no céu.
Aonde não entra? Pecado. Mas para os adventistas, Jesus está lá no santuário celestial, fazendo expiação dos nossos pecados. Sabe aquele negócio? Eu não sei se eu vou falar o ditado certo. O soneto sai pior. Como que é? Do que a emenda, não é isso? O soneto é pior do que a emenda. O cara, para corrigir o problema, se lambuzou mais ainda. Criou uma doutrina dizendo assim: não, vamos bater o martelo de que a data está certa. Mas vamos, porque eles esperavam a volta de Jesus na terra. Aí o que eles criaram? Criaram então essa ideia de que Jesus estava passando por um lugar santo do santo, entrando no lugar santo do santo no céu, fazendo expiação pelos nossos pecados no céu ainda. Para os adventistas, Jesus está fazendo isso ainda. E ele só vai voltar, olha só, eu profetizo que Jesus vai voltar, ele não volta. Eu crio uma doutrina, uma heresia, para falar que Jesus vai voltar depois, para corrigir o erro. Então o que eles fizeram? Não, Jesus está ali fazendo expiação pelos nossos pecados e ele vai voltar. Eu tiro a responsabilidade, não, nós não erramos a data não, nós só erramos o evento, tá? Só aí percebeu o erro de Miriam, que acreditava que o santuário a ser purificado não era na terra, quando na verdade a profecia apontava para a purificação do santuário no céu. Então o William Edson vai tentar corrigir o estudo do Guilherme dizendo: não, a purificação não é aqui, a purificação é no céu. Após muito estudarem a profecia, existiram outros pontos importantes e verificados por ele. A vinda de Jesus será de forma pessoal e visível. O dom de profecia era uma evidência da atuação do Espírito Santo. O sábado era o verdadeiro dia de repouso, por isso que os adventistas guardam o sábado. Para o adventista, se não guardar o sábado, não vai ser salvo não, viu? O selo da salvação para os adventistas é a guarda do sábado. A morte é um estado de sono e a imortalidade será recebida somente quando Jesus vier. Para os adventistas, quando uma pessoa morre, ela entra num estado de sono, chamado doutrina do sono da alma. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Aí vem o outro personagem, Tiago White. Tudo isso só para chegar na principal personagem do movimento adventista, que é a senhora Ellen Gold White, que vai se casar com esse homem aqui. Tá? Tiago White, aos 21 anos, conheceu a mensagem de Miller e Limes, foi um grande evangelista e aos 26 anos casou-se com Ellen Harman, que aí vai mudar o nome e vai virar Ellen White. Em 1850 começou a dirigir a organização dos adventistas guardadores do sábado. Faleceu em 1881 de malária, mas anos antes já sofria com estresse e excessiva pressão de carregar responsabilidades de desenvolver estruturalmente a igreja, motivo que Deus revelou à sua esposa, a Ellen White, a reforma da saúde. Por isso que os adventistas não comem carne, por isso que os adventistas têm um programa de dieta, né? Porque a Ellen White recebeu de Deus a revelação por causa da morte do marido dela. Tá? E aí vem ela, a Ellen White, a profetisa do movimento adventista. Tá? Filha de um chapeleiro e de uma professora, possuía mais 7 irmãos, 2 meninos e 5 meninas, sendo Elizabeth sua irmã gêmea, e ambas eram as mais novas. Quando ainda era adolescente, ao voltar da escola, uma moça tirou uma pedra que acertou o seu rosto, deixando ela em coma por 3 semanas. Em 1840, ela e sua família aceitaram os ensinamentos de Miller. Por acreditarem na volta de Cristo, foram expulsos da igreja metodista, da qual eles eram membros. Então a família da Ellen White era metodista, de alguma forma teve contato com o movimento adventista, saíram da igreja, foram expulsos da igreja metodista. Em uma manhã de dezembro de 1844, ela experimentou sua primeira visão aos 17 anos. Tá? Aqui são os principais livros da teologia adventista. Então, o best-seller dos adventistas é o livro O Grande Conflito, escrito pela Ellen White. Tá? Os adventistas, lembra que nós falamos semana passada,
Como eu reconheço uma seita? E aí nós usamos aquelas 4 regras da aritmética. Adição, você adiciona algo à Bíblia, algo à salvação, tá? Os adventistas, eles dizem que os escritos da Ellen White são igual, têm a mesma autoridade da Bíblia. Tá? Então eles têm os escritos da Ellen White tão inspirados como a Bíblia. Tá? Então você tem o grande conflito, você tem a Bíblia, que é a Bíblia, a tradução que eles usam é igual às nossas, tá? Você tem outro livro da Ellen White chamado Patriarcas e Profetas, e você tem a revista Adventista. Tá? Então, eles têm as literaturas, toda a seita trabalha muito com literatura, né? Com distribuição de literatura. Então você vê os adventistas, os mormons, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Então vamos ver primeiro, qual é a ideia nossa. A ideia nossa é mostrar as principais heresias e dar a resposta apologética. Vocês já viram essa Bíblia aqui? Bíblia Apologética de Estudo do CP. Ela é uma Bíblia excelente, mas ela trabalha só com isso. Então ela tem aqui os versículos, ela não tem como Bíblia de Estudos comentários dos versículos. No rodapé você vai ver explicação sobre. Então você tem aqui, por exemplo, eu abri em Eclesiastes, por coincidência eu abri em Eclesiastes capítulo 9, aonde justamente os adventistas, não está marcado nada, irmãos, eu abri onde os adventistas falam do sono da alma. Então no rodapé, aí você tem aqui o capítulo, o versículo que os adventistas usam, o que eles falam e a resposta apologética. Essa Bíblia é excelente, não é muito cara não, viu, irmãos? Só que ela só serve para isso, né? Para você estudar as seitas e heresias, tá bom? Bom, então vamos lá. Olha só, eu não disse que os adventistas usam os livros da Ellen White tão ou mais inspirados do que a Bíblia? Quase todo culto fala dela. Isso, ó. No livro, eu vou dar o nome do livro e eu vou dar a página. Se algum dos irmãos não acreditar no que eu estou falando, compra o livro e vai lá na página ler. Tá bom? No livro Sutilezas do Erro, na página 217, CPB quer dizer Casa Publicadora Brasileira, é a Casa Publicadora da Adventista, tá? Assim como tem a CPAD da Assembleia, a CPB que é dos Adventistas. Diz assim: o que o homem possui é o fôlego da vida ou vida, o que dá animação ao corpo, que lhe é retirado por Deus quando expira. E o fôlego é reintegrado ao ar por Deus. Para os adventistas, quando uma pessoa morre, o corpo vai para a sepultura e a alma deixa de existir. Some. Vira um vapor. Tá? Mas eles precisam ter algum texto. É o texto lá que eu abri. Eclesiastes, vamos ler lá? Eclesiastes capítulo 9. Versículos 5 e 6. Diz assim, ó: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então os adventistas pegam esse versículo, Salmo 6, versículo 5, Salmo 115, versículo 17, para dizer que a pessoa quando morre, a alma não tem consciência de nada. Eu espero que os irmãos não tenham dúvida sobre a vida pós-morte, né? Eu acredito que os irmãos não têm dúvida sobre isso, né? Então vamos lá. Qualquer estudo básico do livro de Eclesiastes, qual é aquelas perguntinhas que eu falo para vocês mesmo? Quando vocês vão estudar um texto bíblico, o que vocês têm que fazer? Pergunta para o texto? Quando eu falo que qualquer estudo que você vai fazer, você está estudando o texto bíblico, você tem que fazer perguntas para o texto. Quem? Por quê? Como? Onde? Para quem?
Qualquer estudo básico, começa por aí. Quem escreveu? Salomão. Para quem ele escreveu? Por que ele escreveu? Para que ele escreveu? Isso ajuda nós a entender o texto. Qualquer estudo de Eclesiastes vai mostrar que Salomão está querendo dizer que eu tenho que fazer algo para Deus enquanto eu estou vivo, que depois que eu morrer, quando eu for para a sepultura, esquece. Na sepultura você não vai louvar, na sepultura você não vai adorar a Deus, na sepultura você não vai fazer nada, o corpo está morto. Tanto é que o versículo termina: coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salomão, em Eclesiastes, ele está preocupado com aquilo que nós fazemos aqui. Então, diferente do que os adventistas estão querendo dizer, que olha, tá vendo, quando morre a alma deixa de existir, então não tem o que fazer. Salomão não está dizendo isso, ele está dizendo que o corpo realmente vai para o pó da terra e o corpo não vai ter mais oportunidade de fazer nada para Deus mesmo, tá? Então qual é a resposta apologética? O espírito não morre na morte do homem. Dormir se refere ao corpo e não à alma. Quando a gente olha, por exemplo, a história dos reis de Israel, pode estudar lá em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Quando um rei morria, falava assim: e morreu Davi e foi descansar com seus pais. Fala da morte física, do corpo. Foi sepultado com seu pai, foi sepultado com sua família. Então, o espírito não morre, irmãos. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, que quando morremos, o corpo volta para o pó e o espírito volta para... E aí? Que coisa que a gente sabe falar desse versículo? Que o espírito volta para Deus. Ué, o espírito volta para Deus sonâmbulo? O espírito volta para Deus sem consciência? O espírito volta para Deus num estado de sono? Não, volta consciente. É só ver também no Novo Testamento aquela passagem do rico e do Lázaro. Os dois estão conscientes, tanto o rico como o Lázaro. Eles estão conscientes, eles falam. O rico fala com Abraão lá, ele conversa, diálogo, há um diálogo lá, o que mostra que o espírito não morre, tá? O corpo sim, porque lá em Gênesis não fala: Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser a alma vivente. O corpo nós só estamos aqui nos movimentando porque dentro de nós tem o espírito. Se Deus quisesse me levar agora, meu espírito saía, vocês não iam ver, logicamente eu caía por aqui, ó. Pronto. Por quê? Porque aquilo que dá animação ao meu corpo foi retirado de mim. Agora, em nenhum momento a Bíblia fala sobre sono da alma, fala do sono do corpo. O corpo está descansando, esperando a ressurreição. O corpo, o espírito volta para Deus, tá? Então, se a gente comparar qualquer texto, esses textos aqui, a gente vai ver que a Bíblia nunca dá ênfase para a doutrina do sono da alma. Agora presta atenção numa coisa: o que eu preciso fazer se eu quisesse enganar vocês? Vamos supor assim: eu não gosto dessa doutrina da Bíblia, né? Eu sei que a igreja lá, os irmãos do Ministério Efraim, eles acreditam nessa doutrina aqui, está na Bíblia. Eu não posso arrancar da Bíblia, certo? Não dá para arrancar da Bíblia. O que eu faço? Sonho. Não, sonho, visão não. O que eu faço se eu quisesse enganar vocês? Tira texto fora do contexto. Tá, e eu faço o quê? Eu vou tirar aquele texto, eu escrevo o quê? Um livro. Faço uma outra Bíblia, tradução Renato. Entendeu? Crio artigos, crio livro, escrevo livro. Por isso que tem que tomar cuidado, irmãos. Eu não sou contra ler livros, irmãos, pelo contrário, eu incentivo. Só que a Bíblia é a nossa última regra de fé. Tá? Tinha um amigo meu do Testemunho de Jeová, e nós sempre conversando sobre Bíblia, conversava direto.
Um dia eu perguntei para ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma dessas nossas perguntas. Se um dia o testemunho de Jeová falar assim, não, a Bíblia está errada, o que está certo é o sentinela, qual você seguiria? Falei para ele. Ele me falou de sentinela. É difícil, né? Difícil. Olha, irmãos, o espírito se separa do corpo na hora da morte e continua a viver consciente de si mesmo e com todas as suas faculdades, seja ímpio ou seja justo. Tá? Não é que só o espírito do justo é que fica consciente, o espírito do ímpio também, no caso o rico lá da parábola. Tá? Aqui tem vários versículos, mas eu não vou ler todos eles, porque senão a gente já é 8h45, eu não termino os adventistas. Tá? Então, como vocês têm acesso a isso, em casa vocês pegam. Nenhum inteiro, né? Isso. Todos. Tá? Ó, aqui é a doutrina que eu falei do juízo investigativo, ou também chamado redenção incompleta. De novo, pode ver, não começa assim, na Bíblia está escrito. Não. No livro, o grande conflito se lê. Antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminados os 2.300 dias, de Daniel 8,14. Na página 420 do livro se lê assim: nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua obra solene, purificar o santuário. Irmãos, quem foi que falou na cruz mesmo? Está consumado? Acho que não foi ninguém, né? Não foi ninguém, não é ninguém importante, né? Não é ninguém importante que chegou e falou assim: Pai, está consumado. Não foi ninguém importante, né? Está consumado, irmãos. Por que você acha que nós não precisamos carregar vela? Por que você acha que nós não precisamos subir escadaria de joelho? Porque está consumado. Lencinho. Hã? E outras coisas mais, né? Está consumado, irmão. Jesus consumou a obra de expiação na cruz do Calvário. Eu não preciso fazer nada, tá? Somente crer, é lógico, né? Ainda lemos na página 421, os que seguiram a luz na profecia viram que em vez de Cristo vir à terra, ao terminarem em 1844, veja que ele manteve a data, os 2.300 dias, entrou ele então no lugar santíssimo, no santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação preparatória